gravando, né? Já estamos gravando. Peço que todos, então, mantenham o microfone desligado, né? Para que a gente possa, então, não ter problemas com o som durante a apresentação. Ok? Então, já estamos gravando. Vamos dar, então, o início à aula fundamental, O Mundo dos Desejos. Lembramos sempre que o objetivo dessa apresentação é mostrar os principais pontos do assunto segundo a visão e a sabedoria Rosa Cruz, né? Tornar o neófito apto a fazer futuras pesquisas e estudos para aprofundar o conhecimento, ou seja, para que ele entre naquele nível que a gente considera da sabedoria. Então, ele mesmo vai, com base nessas informações que são dadas agora, procurar, então, se aprofundar, né? E também tem o objetivo de incentivar o estudante a se aprofundar nos estudos da espiritualidade, sempre procurando a sua evolução, que é o objetivo ultérrimo da nossa existência. Em outras palavras, é o objetivo principal da nossa existência, nessa encarnação. Bom, esse estudo faz parte dos estudos dos mundos visíveis e invisíveis. O mundo visível é aquele que a gente já conhece, é esse aqui, tangível, né? Visível, que você pode tocar, né? Mas, quando você começa a entrar nos estudos Rosa Cruzes, o primeiro passo sempre é apresentar os mundos que estão invisíveis aos nossos olhos, né? Não é por causa disso, não é por causa disso que eles não existem, eles existem, eles estão aí, né? Como a gente vê na própria filosofia Rosa Cruz, que sempre nos apresentam as sete formas de matéria, né? Ou seja, os mundos que hoje estão presentes aqui na nossa estrutura, né? Você tem o mundo físico, que foi objeto já da nossa aula passada, né? O mundo físico que compõe de físico, químico e etérico. Hoje vai ser objeto do nosso estudo do mundo dos desejos, ou também mundo astral, e também os outros mundos, acima desse, o mundo do pensamento, o mundo do espírito da vida, ou mundo do espírito divino, aqui mundo do espírito da vida, mundo do espírito crístico, o mundo do pensamento se divide em dois, né? O mundo do pensamento concreto, o mundo do pensamento abstrato, depois o mundo do espírito da vida, que também é o mundo crístico ou búdico, mundo do espírito divino, que também é conhecido por atímico, mundo dos espíritos virginais ou monádico e mundo divino, né? O mundo superior. Em todas as nossas slides, vocês vão ver uma seta aqui localizada bem aqui na lateral, né? Essa seta, ela vai ser sempre a indicadora de para onde sobe a frequência, ou seja, todos esses mundos estão posicionados desde a frequência vibratória mais baixa até a mais alta. Então, o mundo físico é onde tem a frequência vibratória mais baixa. Por isso, nós podemos vê-los, tocá-los, tocar todos os objetos, as pessoas, né? Mas uma parte só do mundo físico. No mundo físico etérico, não, você já não enxerga. E o mundo astral está numa vibração mais alta e o mundo do pensamento mais alto e assim por diante. Então,
na direção da seta é onde estão as vibrações mais altas. Ok? Então, essa é só uma explicação inicial. Antes de entrar no mundo físico, no mundo dos desejos, nós vamos fazer uma recapitulação do mundo físico, que foi feita na aula passada, mas a gente sempre é bom lembrar, né? Então, o mundo físico, ele tem aqui essa formação, conforme está aqui nesta foto, dividido em duas regiões preponderantes, que é a região química, aquela das três regiões inferiores, e a região etérica, das 4 regiões superiores, né? Então, a região química é aquela que vai prover o material para a formação de um corpo, né? Seja ele um corpo humano, ou um corpo de animal, ou um corpo de vegetal, e assim por diante. Então, a região química tem as 3 primeiras regiões de sólido, líquidos e gasosos, elas vão dar forma a um corpo. Mas esse corpo, né, ele não tem vida, ele é um corpo inanimado, né? Um corpo inanimado. Então, quem dá a vida? São os éteres presentes na região etérica, né? Os éteres que são também matéria física e constituem o meio de ingresso pelo qual o espírito infunde vitalidade nas formas da região química. Ou seja, o corpo etérico é aquele que traz a energia de lá do alto e vai animar aquela forma criada na região química, ok? Esse é o trabalho do mundo físico, né? Através dos seus éteres, que vai dar assimilação dos alimentos para que a forma tenha uma continuidade, né? O éter da vida, que vai manter a propagação, ou seja, a permanência desses seres aqui na sua multiplicação, né? O éter luminoso, que vai fazer com que ele tenha sentidos, para que ele possa, então, sentir o mundo, né? Ouvir, ver, né? Todos os tatos. E o éter refletor, que vai ser uma memória assim bem precária, né? Que vai ser trazida lá do corpo do pensamento. Então, veja, essa Constituição que a gente vai apresentar aqui, a gente tem que dar uma lembrança. Sempre os meninos falam, os alunos dizem que eu sou muito didático. Na verdade, a gente sempre foi materialista, a gente sempre aprendeu a didática, né? Mas, então, essa forma de apresentar, cheio de uma tabelinha bonitinha, com os nomezinhos, aí é muito didática. Porém, não é realmente assim que está disposto essas regiões ao nosso redor, dentro do mundo físico, né? Para a gente compreender como é que elas estão dispostas, vai um pouquinho mais de trabalho. Todas elas estão agindo em conjunto aqui, como se estivéssemos num tubo de luz, né? E todos esses éteres, todos esses aspectos estejam juntinhos aqui, atuando conforme a nossa necessidade. Então, isso é uma figura para a gente poder desenvolver no nosso pensamento, para a gente chegar até um dia a saber direito a forma, como é que elas estão aí dispostas, essas formas dos diversos mundos. Aqui do lado está a setinha de novo, a setinha que vai fazer com que a gente saiba qual é a região mais densa e a região mais sutil, né? No caso aqui, o mais denso são a região dos ossos e o mais sutil a região da memória aqui em cima, ok? Então, agora, já começando no mundo dos desejos, você veja que a figurinha aqui é muito similar àquela do mundo físico. Isso quer dizer o quê? Que o mundo dos desejos também está dividido em 7 regiões, né? Cada uma muito importante para o seu funcionamento, cada um com o seu trabalho, né? E não tem, como no mundo físico, as grandes divisões correspondentes às regiões química e etérica, né? Lá você tem 2 regiões bem distintas, a do mundo químico, do região química e da região etérica. A matéria do mundo do desejo, ela permanece através de suas 7 subdivisões, com a sua substância para a concretização dos desejos. Ok?
trabalho principal aí do mundo dos desejos é que a sua matéria vai ser moldável na medida em que nós expressemos os nossos desejos, emoções, sentimentos, né? Então, assim, como a região química no mundo físico é o reino da forma, e assim como a região etérica é o lar das formas que conduzem as atividades vitais dessas formas, capacitando-as a viver, mover-se e propagar-se, assim também as forças do mundo do desejo, trabalhando no corpo denso, despertado, impelem-no a mover-se em tal ou qual direção. Ou seja, então, uma vez o corpo energizado, formado de matéria, energizado pelo corpo etérico, então ele vai receber do mundo astral impulsos para ir para ali, acolá. Então, ele vai se mover segundo uma vontade que vai chegar até ele. Uma vontade, um pensamento, um sentimento, uma ação, e vai impeli-lo, essa é a palavra-chave, né? Impeli-lo a fazer coisas. Boas ou ruins, não é o objeto agora, mas ele vai ser impelido a fazer coisas, né? A matéria de desejos, no mundo de desejos, persiste através de suas 7 subdivisões ou regiões como substância para a concretização dos desejos. Ou seja, ela vai formar o desejo conforme aquele sentimento que a pessoa emitiu. Um sentimento, uma emoção, raiva, alegria, depressão, enfim, qualquer um que seja o desejo por uma pessoa, por uma coisa, por um dinheiro, por uma, enfim, qualquer tipo desses desejos, né? Então esse corpo, assim como a região química, é o reino da forma, só que é uma forma mais sutil, né? E assim como a região etérica é o lar das forças que conduzem as atividades vitais nessas formas. Então, além de você criar as formas, o mundo do desejo vai fazer com que essas formas, eu vou falar tenham vida, mas não é isso, elas tenham a existência, elas tenham atividade própria, né? Capacitando-as a viver, mover-se e propagar-se, assim também no mundo de desejos, trabalhando no corpo denso despertado. Impelem-no a mover-se para cá ou para lá, na direção que ele desejar. Então, aqui, fazendo uma comparação rápida entre mundo físico e o mundo astral. No mundo físico, temos duas regiões: região química, reino da forma, região etérica, região condutora de energias vitais, permitindo que o corpo se anime, seja animado, vai dar condições para que ele mova-se de um lugar para outro. E no mundo do desejo? O mundo do desejo vai atuar no corpo físico despertado, incentivando-se a mover-se nessa ou naquela direção. Este incentivo é dado pelas forças cósmicas ativas que são próprias do mundo dos desejos, né? E esse incentivo, proporcionado pelas forças cósmicas, é o que vai fazer a grande diferença diante do corpo do mundo físico, né? Porque senão ela não ia poder ir para lá e para cá. E vocês vão ver que vai ser importante essa movimentação para que ele possa aprender alguma coisa enquanto está aqui. E agora eu vou falar uma outra palavrinha nova, que é encarnado, né? Ele recebeu um corpo de carne, então ele está encarnado, ele tem que aprender coisas. Principalmente impelindo a agir para que ele ganhe experiência, que ele ganhe crescimento moral.
Algumas características das matérias no mundo dos desejos são essas daqui. Primeiro, as matérias estão em movimento incessante e é quase vivente. Pode tomar formas imagináveis, inimagináveis, com uma facilidade e muita rapidez. Brilha com milhares de cores, sem termos de comparação, como qualquer coisa conhecida em nosso estado de consciência. Então, vejam, meus irmãos, para aqueles que têm um sonho, um período de sonhos, e conseguem perceber as cores dos seus sonhos, sabem do que a gente está falando. São cores que não tem aqui no nosso nível de frequência, né? Tá? Então, eu também não posso falar muito, porque eu também não conheço essas cores. Então, desejos, aspirações, paixões e sentimentos tomam formas que duram mais ou menos o tempo, de acordo com a intensidade do desejo, aspiração ou sentimento que eles encerram. Então, essa é a característica principal desse mundo de desejos, né? Ele vai fazer com que as nossas aspirações, paixões, sentimentos tomem formas. Imagine, tomem formas. Sentiu, criou. Desejou, criou. Pensou, criou. No caso, no mundo dos pensamentos, né? Mas aqui, no nosso, sentiu, criou. Então, vocês, à medida que vocês vão expressando aí os vossos desejos, emoções, né? Vocês vão criando, mas ninguém vê, forminhas no mundo astral que vão participando aí do seu universo, né? Que forminhas, se não forem bem cuidadas, poderão servir para nos fazer mal ou para fazer bem, né? Temos as duas opções, né? Mas vão ser um monte de forminhas que vão estar ao nosso redor, né? À medida que a gente vai existindo, essas forminhas vão atraindo outras forminhas de mesma frequência, de mesma vibração que elas, né? Isto é o mundo do desejo. Luz e cor sempre cambiantes, onde as forças do animal e do homem se misturam com as forças de inumeráveis hierarquias de seres espirituais que não aparecem no mundo físico, mas que são tão ativas no mundo de desejo como nós. Espera aí que tem um probleminha aqui, tá? Aqui. Aqui. Essas forças são tão ativas no mundo de desejo como nós o somos aqui no mundo físico. De algumas delas falaremos mais adiante, assim como de sua relação com a evolução do homem. As forças que são emitidas por essa vasta e variável hoste de seres modelam a matéria cambiante do mundo de desejos em formas inumeráveis e diferentes, de maior ou menor durabilidade, conforme a disposição do emissor em continuar a emitir aquela forma, a energia cinética do impulso que lhes deu origem. Então, nós vamos formar uma forma ali, enquanto nós mantivermos a nossa atenção naquele sentimento, desejo, emoção, ela vai estar ali, pertinho de nós, né? Porque nós que as criamos, ok? Até que nós nos decidamos por terminá-la, continuar ou dar qualquer outro fim para ela, ok? Então, esse mecanismo que acontece no mundo astral é que nós vamos explicar agora nessa primeira parte aqui. Okay? Então, esse mecanismo, ele é da seguinte forma. Então, você tem lá o mundo dos desejos dividido em 7 regiões,
características, cujos nomes nós não vamos falar agora, vai ficar para a segunda parte, né? Mas tem duas grandes divisões, tem duas grandes forças que vão atuar aqui nesse mundo, tá? Primeiro, na região central, que é a quarta região, a região do meio, né? É região do sentimento ou neutra, ou seja, é uma reunião de indiferenças que associam aí nessa quarta região o interesse ou indiferença às emoções e sentimentos que nela chegam. Então, através dos nossos sentimentos, raiva, ira, inveja, compaixão, amor, etc., desejos de posse, gula, luxúria, emoções, depressão, alegria, tristeza, nós iniciaremos as formas correspondentes a cada um deles. E essas formas nos acompanharão pela nossa vida ou até que a dissolvamos. Então, nós temos esse poder de dissolvê-las também, né? Então, para se chegar a uma compreensão exata do mundo de desejo, é preciso que seja compreendido que esse mundo dos sentimentos, desejos e emoções estão sob o domínio de duas grandes forças: a força de atração e a força de repulsão. Ok? Essas forças atuam nas três regiões mais densas do mundo de desejo, de modo diferente daquele em que age nas regiões mais sutis ou superiores. Deixa eu só mudar o slide aqui, meu irmão, que não está mudando, por um defeito aqui do nosso negócio. Tá, agora mudou, né? Então, a força de atração, que age lá nas três regiões superiores, e a força de repulsão, que age nas regiões inferiores, onde a vibração é mais baixa. Né? A região central é a região do sentimento, onde as sensações serão avaliadas, né? E aqui, o interesse ou a indiferença por alguma ideia, sentimento, emoção ou objeto produz o desequilíbrio em favor de uma ou de outras forças já mencionadas, relegando assim o objeto de emoção ou ideia às três regiões superiores ou às três regiões inferiores do mundo do desejo. Tá? Então, se nós temos ali uma emoção que chega até a quarta região ali, nós temos uma emoção, o mundo dos desejos vai avaliar o que nós vamos fazer com essa emoção. Ela é de boa vibração, ou seja, ela é uma vibração benévola, então ele vai dirigir essa emoção para as regiões superiores, a quinta, a sexta e a sétima. E a força de atração vai fazer com que essa emoção benéfica permaneça no mundo astral ali, junto a você e também as outras pessoas que estão ali. Porém, se essa força, se esse desejo for um desejo ruim, se ele for negativo, né? Logicamente, ela vai ser caracterizada e vai ser enviada para as regiões inferiores, porque a vibração dela é baixa. Então, lá, a força de repulsão, né? Ela vai tratar de expulsar esta energia das regiões inferiores, ou então de mantê-la na região, se a força de atração achar que ela deve ficar aí, né? Entender que, olha, essa força tem que ficar aqui por alguns momentos, por algum tempo, até que o ser possa, então, aprender com ela, aprender a conviver com essas dificuldades. Ok? Então, a região central, como nós fizemos, é a região do sentimento, onde as sensações serão avaliadas. E aqui o interesse ou a indiferença por alguma ideia, sentimento
ou objeto, produz o desequilíbrio em favor de uma ou das outras forças, tá? Isso que nós já tínhamos visto. Na substância mais fina e sutil das 3 regiões superiores do mundo de desejo, só a força de atração atua. Então, lá nas 3 regiões superiores, só a força de atração atua. Embora a força de atração também vai se encontrar presente, em certo grau de matéria mais densa, nas 3 regiões inferiores, onde atua contra a força de repulsão que ali domina. Se houvesse somente a força de repulsão lá nas 3 camadas inferiores, ela destruiria de imediato qualquer forma negativa que entrasse ali naquelas regiões, né? Não fora a ação da força de atração, que age então contra isso daí, fazendo com que aquela força negativa fique presente ali. Na região mais densa e mais inferior, onde é mais poderosa, a força de repulsão agita e dissolve violentamente as formas ali constituídas. Então, você vê que, se a força de repulsão iria expulsar, então elas trabalham tudo que... Uma mantém o que é bom, outra expulsa o que é ruim. Está tudo trabalhando assim, que seria para o bem, né? Para o bem de todos. E assim é que eles mantêm o mundo dentro de limites viáveis, senão o mal iria imperar muito, né? Então, vamos ver aqui mais um aspecto dessa... Então, se não fosse a ação da força de repulsão, o mal cresceria desenfreadamente e a anarquia, em vez de ordem, predominaria no cosmos. Mas isso é evitado, né, pela ação da força de repulsão nessa região. Quando uma forma criada por um desejo brutal é atraída, ela é atraída por uma outra forma. Então, veja, quando uma forma é criada por um desejo brutal, e ela é atraída por uma outra forma de mesma natureza, cada uma exerce sobre a outra um efeito desintegrante, produto da desarmonia existente entre as respectivas vibrações. Então, se você tem 2 forças negativas aí atraídas, né, mas elas são negativas as 2, porém as vibrações delas são diferentes, então esse desequilíbrio de vibrações provoca a desintegração delas. Então, as 2 acabam se desintegrando, ok? Elas 2 se autodestroem. Então, ali, em vez de fundir-se o mal com o mal, mutuamente elas se destroem. E, deste modo, o mal no mundo se conserva dentro de limites razoáveis. Entendeu como é a ação da força do mal ali nessas regiões inferiores? Então, trazendo isso para a nossa vida normal aqui, quando a gente descreve um acontecimento e a gente procura, nos mínimos detalhes, descrever esse acontecimento que nós presenciamos aí, um fato na rua, ou um acontecimento que é comum aí a todas as pessoas através dos órgãos de informação, né? Quando a gente descreve esse acontecimento que é conhecido por muitas pessoas, é construído no mundo de desejo uma forma exatamente igual àquela que foi descrita e exatamente igual àquela que você está tentando passar para as pessoas. Então, quando elas são exatamente iguais, uma atrai a outra, e juntas elas se fortificam. Então, se você vê, olha, eu vi ali que o gato escorregou, caiu do telhado e bateu no chão, então aquilo ali criou uma forma, né? E se todo mundo contar da mesma forma, aquela forma vai tomando corpo, ela vai se aumentando. Porém, se alguém falar alguma coisa diferente, não, o gato realmente ele não caiu, ele ficou pendurado. Então,
já vai haver um conflito, vai haver diferença de vibrações e elas vão começar a se desintegrar. Entendeu? Esse é quando não há uma continuidade com a mesma vibração. Então, como eu falei, se for dada uma versão diferente ou falsa, produz uma forma diferente e contrária àquela verdadeira. São convergentes no mesmo assunto, unem-se, mas como vibrações são diferentes, atuam uma sobre a outra de maneira mutuamente destruidora. Tá? Então, vejam, meus irmãos, só fazendo um pequeno parênteses aqui. Quando a gente recebe essas informações todas vindo dos meios de comunicação para conosco aqui, a tendência é que todos recebam a mesma informação e todos comecem a pensar da mesma forma, e isso faz com que no mundo astral tudo isso fique uma grande forma, né? Então, eles até costumam falar, olha, o que eles estão falando é mentira, mas se uma mentira falada um monte de vezes, ela vai se tornar uma verdade? Não, ela não vai se tornar nunca uma verdade, mas ela vai formar uma forma tão grande no mundo astral que todos vão ficar submetidos àquela mesma informação mentirosa, né? Então, isso faz com que, quando uma notícia ruim, um fato ruim, ou mentiras maliciosas, quanto mais fortes forem frequentemente repetidos, eles vão poder destruir aquilo que é bom. Ok? Eles vão tomando forma muito grande e vão fazendo com que um pedacinho de verdade seja engolido por aquele monte de mentiras. Então, quando a gente começa a compreender o efeito dessas duas forças gêmeas, atração e repulsão, nós podemos também entender uma máxima ocultista que diz: uma mentira no mundo do desejo é, ao mesmo tempo, assassina e suicida. Então, por quê? Porque se essa mentira for falada por muitas pessoas, né, ela vai se juntar a outras formas de mesma vibração e vai criar um momento onde aquela forma negativa pode chegar próximo de uma pessoa que não está preparada para digerir ou para receber uma forma negativa dessas, e ela pode, então, cometer atos aí bem ruins, suicidas, assassinos, etc. Esse era um fato que o nosso irmão José Maria sempre tocava nesse assunto, porque nós somos todos copartícipes dos crimes que acontecem na face da Terra. Porque nós, através dos nossos pensamentos negativos, sentimentos e emoções, a gente vai inundando o corpo astral de formas negativas. E essas formas vão ficar aí no mundo astral e vão se aproximando das pessoas que derem chance para isso. E aí essas pessoas são levadas a cometerem os mais horrendos crimes ou coisas hediondas, né? Então, reflitam nisso para vocês começarem a entender o efeito dessas notícias negativas, dos fatos que acontecem consigo, né? Mas, por outro lado, né, se a gente começar a buscar o bem no mal, com o tempo, o mal vai se acabar transformando em bem, né? Se a forma que se constrói para diminuir o mal é fraca, não terá efeito algum. Então, o segredo aí da gente começar a diminuir e conviver em harmonia com o mundo astral é você transformar ou começar transformando o mal em bem, né? Aquilo que muitas das nossas escrituras dizem, né? Se a forma que se constrói para diminuir o mal é fraca, não terá efeito algum e será destruída pela forma maligna. Mas, se é forte e repetida frequentemente, sua ação desintegrará o mal e vai substituí-lo pelo bem. Então, abrindo de novo um parágrafo. O que as práticas Rosacruzes nos impelem a fazer? Não é somente imaginar o bem, né? Você mentalizar o bem, você mentalizar
todas as coisas dentro de uma maneira positiva, né? Você fazer as afirmações, você fazer os mantras, para que a positividade, o otimismo impere na sua vida, isso vai estar, então, destruindo, vai estar, não é destruindo, mas você vai estar englobando, né? Você vai estar transformando aquela forma negativa numa positiva, né? Então, o resultado, o bom resultado, né, não se alcança lutando contra o mal, nem negando-o ou mentindo, mas sim procurando o bem no mal. O ocultista, o estudante aí, Rosa Cruz, o estudante do ocultismo, que pratica rigidamente o princípio de procurar o bem em todas as coisas, por saber quanto poder tem esse princípio para anular o mal, ele sabe disso, né? Ele já viu isso, né? Ele sabe que essa é a força com que ele vai tirar os problemas da sua frente, né? Vamos ver outro slide aqui. Então, o estudante que sabe disso, né, ele resignado compreende que tudo o que se passa é fruto das suas próprias ações, atos, pensamentos e sentimentos que ele expressou no passado, quando ele não tinha esse próprio conhecimento ou não tinha chegado até ele essa informação importante, que ele deve combater o mal, não somente por combater, mas sim tem que procurar o bem no mal. Nesse mundo, a semeadura é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. Então, tudo aquilo que você hoje recebe é fruto da sua própria criação, né? Os seus pensamentos e sentimentos no passado. Na nossa palestra passada sobre dukkha, o sofrimento, né? Nós vimos que a nossa vida é uma constante inconstância, né? Uma constante inconstância. Tudo muda, toda hora, tudo está em fluxo. E essa inconstância nos traz sofrimento, né? E aí, durante as crises de sofrimento, a gente expressa pensamentos aí que não estão muito aí voltados para aumentar a nossa perfeição, né, não é? Então, eles vão precisar alguma hora ser revistos, eles vão precisar agora ser transmutados, tá ok? Então, nesse desenho meu que eu fiz aqui, é um desenho bem singelo, mostra que quando você tem muitos pensamentos, sentimentos e emoções negativas, elas vão formando um corpo tão grande que vai envolver aquele pouquinho de bem que estava ali também, né? E o contrário, né? O contrário também é verdade, né? Você vai ter que, então, procurar o bem no mal para que o bem cresça e envolva todo o mal, né? Então, aqui cabe até um exemplo que é muito contado aí nas aulas que a gente já fez bastante tempo aqui, e nas prédicas dos sacerdotes, né? Que Cristo, ou o Mestre Jesus, quando estava aqui na Terra, caminhando com seus discípulos, passaram pelo cadáver de um cachorro em estado de putrefação. Os discípulos voltaram o rosto, comentando com aborrecimento o nauseante espetáculo. Mas o mestre olhou o cadáver e disse: as pérolas são menos alvas que seus dentes. Então, o que ele estava dizendo aqui? Apesar daquela figura grotesca, que era o corpo do cachorro em putrefação, o branco dos seus dentes, das suas presas, eram ainda muito preponderantes, era muito bonito, né? Ou seja, ali havia uma manifestação da natureza mantendo ainda os dentes do cachorro muito alvos, que até pérolas não tinham aquela brancura.
Então, ele estava determinado a encontrar o bem naquilo, pois sabia do benefício, do efeito que produziria no mundo de desejo ao dar-lhes a expressão. E ainda citando, na nossa aula passada, Schopenhauer, da palestra Dukkha, que quando ele fala o mundo externo é o inferno, e os homens dividem-se em almas atormentadas e diabos atormentadores. Almas com mentes atormentadas e diabos com mentes atormentadoras. Busca o bem no mal. Inicia-se pela prática da... Buscar o bem no mal é iniciarmos pela prática do quê? Como diz Schopenhauer, da compaixão, do altruísmo, do amor ao próximo, né? O antídoto para minimizar o sofrimento começa por bondade, compaixão, sensibilidade, ajuda aos demais seres, altruísmo, etc., né? É necessário, portanto, inverter a predominância do mal no mundo astral e substituí-lo por vibrações de bem, para que o bem acabe com o mal. Então, são infrutíferas as nossas tentativas de lutar contra o mal. Vamos abrir mais um parágrafozinho para mostrar a nossa situação hoje do mundo, né? Todo mundo querendo acabar com o mal, cada um do seu jeito, né? Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu queria que fosse daquele jeito. Mas, gente, o caminho para isso é individual. É cada um buscando o bem dentro do seu universo, né? Procurando o bem que vai trazer a paz dentro do seu universo. E quando todo mundo tivesse formado uma grande massa crítica de bem, 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 o mal vai desaparecer. Isso parece utopia, mas hoje é o que restou para nós fazermos. É assim que nós estamos aprendendo como a gente deve agir para que nós possamos, então, deixar essa roda aqui de nascimentos, né, e morte, nascimentos e morte, né? É necessário inverter a predominância do mal no mundo astral e substituí-lo por vibrações de bem, para que o bem, então, acabe com o mal. Ok? Então, aqui, terminando, meus irmãos, já começando já o nosso término, a gente tem aqui algumas explicações para a gente poder entender o que está acontecendo no mundo dos desejos, né? Então, o desejo nós vamos sempre ter por aquilo que não se tem, né? Então, a gente expressa sempre o desejo. Eu queria ter uma casa, eu queria ter 2 iates, eu queria ter um carro, eu queria ter um relógio, eu queria ter dinheiro, eu queria ter um amor, uma namorada, blá, blá, blá. Tudo isso é desejo, né? Mas a gente esquece que todas essas coisas que são objeto dos desejos não pode simplesmente ser objeto de desejo, mas tem que ser objeto da nossa atração, que é bem diferente, né? O princípio de tudo é que nós, como simples mortais, mas dono de uma força incomensurável, nós podemos, então, dentro da mais perfeita harmonia, junto com a nossa divina presença, atrair esses bens para nós, sem provocar qualquer alteração no mundo de desejo, sem fazer mal para ninguém. Esse é o segredo, né? Apego sempre por aquilo que já se possui. Então, se nós conseguirmos as coisas da maneira correta, atraindo para nós, conforme a nossa vibração, nós nunca vamos ter apego àquilo, porque nós sabemos que aquilo lá sempre nos pertenceu, porque estava sempre à nossa disposição, nós não vamos ter tempo, nós não vamos ter medo de perdê-lo, porque ele já sempre nos possuiu. Não é diferente a gente encarar assim? E você vai poder acessá-lo quantas vezes for necessário, e vindo da fonte onde veio, da abundância que é essa fonte, nós o teremos sempre à nossa disposição, não só esses, mas todos aqueles que nós nem imaginamos
que será do nosso direito obter. E a tentação é de destruir o terreno que já foi conquistado. Então, esse é o trabalho da tentação mesmo, né? Aqueles mesmos seres que tentaram o mestre no deserto, né? A tentação, elas vêm para que nós, então, retrocedamos no nosso terreno que já foi por nós conquistado, né? Então, nós temos sempre que estar de posse de energia, essa energia para que nos vai impelir para frente, sempre não olhar para trás, né? E aí, só lembrando lá do episódio da mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de pedra, ou seja, numa alusão que nós vamos na direção contrária à da evolução e da sutileza. Nós vamos, então, para a mineralização, nós vamos voltar na nossa evolução. E ainda, uma palavra aqui também do nosso mestre que diz: para um discípulo de luz, parar de fazer o mal só não é suficiente. É preciso fazer o bem. Fica bem claro isso, né, meus irmãos? Fica bem claro isso, né? É só assim que nós vamos acabar com todo aquele mal que existe no mundo astral. Individualmente, cada um fazendo o seu trabalho, a sua lição de casa, as suas práticas, né? Esse é o mecanismo do mundo astral. Esse é o mecanismo do mundo astral. É isso que está por trás de todas aquelas nossas práticas de meditação, de aumento de frequência, né? Dos rituais, dos mantras, etc, etc, etc. Para que nós tenhamos força para repelir o mal na hora que ele aparecer e para que nós possamos envolvê-lo com o manto do bem. Ok? E aqui, para terminar, nós vamos tirar aqui uma frase que é do ritual, o ritual da missa gnóstica, né? Que a gente pode também entender também como relacionado a essa parte do nosso estudo, né? Diz lá: vem, ó tu, e encaminha nossos corações, para que sentimentos puros brotem dessa doce fonte. Entende aqui por que está lá essa frase? Para que nós temos que ter sentimentos puros todo o tempo, para que nós não contaminemos ainda mais o nosso querido mundo astral. Tá certo, meus irmãos? Olha, nós vamos então terminar aqui essa apresentação e nós vamos abrir para que as pessoas, os irmãos aí, possam também fazer as suas considerações e, se tiverem dúvidas, é só perguntar para nós aqui, que a gente, se não souber responder, nós vamos procurar quem saiba e depois a gente responde, ok? Então, agora, se eu não esqueci do nosso negócio, é o momento de desligar a gravação, ok? E a partir desse momento que nós desligarmos a gravação, o microfone para questões relativas ao assunto será aberto para todas as pessoas. Então, vamos desligar a gravação. Parar a gravação. Parar.